Seja bem-vindo ao Conexões de Integridade. Meu nome é Fernando Henrique Zanoni, eu sou sócio da CódigoConduta.com e nesse episódio vou conversar sobre Compliance e Agenda 2030 com a minha amiga Isabela Alonso Soares. A Isabela é advogada com atuação estratégica na valorização do comportamento de integridade, conformidade e transparência. É sócia fundadora do escritório de advocacia Alonso Pistum, que tem como missão cuidar das organizações de modo a mitigar seus riscos e propagar a gestão ética através da adoção de práticas de compliance. É especialista em Direito e Processo do Trabalho, com MBA em Gestão do Valor Humano nos Negócios, pela FIEP, SES e SENAI, e pós-graduada pela Fundação Escola do Ministério Público do Paraná, FEMPAR. Membro da Comissão do Pacto Global da OAB Paraná, e de 2006 a 2013 ela foi membro da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil. Olá, Isabela, tudo nos conformes? Oi, Fernando, tudo certo. Obrigada aí pela oportunidade, né, pelo convite de estar aqui falando com você um pouco aí da minha experiência, aí, como que a gente tem trabalhado o compliance da melhor maneira aí nesse mundão aí. Antes da gente começar o nosso bate-papo, você poderia fazer um breve resumo da sua trajetória, a sua experiência profissional até aqui, como que você chegou a trabalhar mais ativamente na questão da Agenda 2030 e do Pacto Global? Então, Fernando, eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, vai ser breve. Quando eu conhecia o direito do trabalho na faculdade, eu olhei aquilo com a minha inocência, né, sem vivência do ambiente corporativo, eu não conseguia entender uma lógica por tanta animosidade entre empregado e empregador. Quer dizer, consegui entender por questões históricas e vi que é uma coisa que eu era ultrapassada, que a gente precisava evoluir. E eu falei, eu quero trabalhar com isso, né? Quero seguir essa carreira. E aí, eu, na minha ingenuidade, achei que preciso de todas as experiências relacionadas ao ambiente corporativo, ambiente de trabalho, relação empregado-empregador, para conseguir mudar, ajudar, né, as empresas e o ambiente de trabalho ser um ambiente mais evolutivo, mais consciente, mais saudável entre relações entre empregado e empregador. Aí, eu tive a oportunidade do meu primeiro emprego, primeiro trabalho, ser como advogada autônoma, prestando serviço para um escritório de São Paulo, que atendia uma transportadora em Curitiba, eles não queriam que ficasse advogado interno. Passei no processo seletivo, que eu tinha que ter um escritório fora. Então, foi aí que de cara, eu já tive o meu próprio escritório, né? Isso foi muito bom, porque me deu essa autonomia de construir o meu jeito de trabalhar. E junto com o escritório, daí eu comecei a atender outras empresas também, além dessa transportadora. Eu conheci a Fabiana, que ela tinha uma empresa de RH, e ela me chamou para ser sócia. Eu falei, vou ter experiência de RH também, né? Aí depois, logo com 2 anos de formada com o escritório, eu já entrei numa sociedade, numa empresa de RH. A gente montou um site de empregos, que era Empregos Curitiba, deu consultoria para várias empresas, através da Com RH, que era consultoria mesmo de RH, implementou a área de recursos humanos dentro das empresas. Por 6 anos, consegui trabalhar nas duas frentes, né? O escritório e mais a empresa de RH, daí ficou inviável, tal. Fiquei só no escritório da advocacia, mas dentro do escritório eu também dava consultoria para as empresas que eu cheguei a assumir o jurídico interno e daí organizar o jurídico, a área jurídica da empresa. Então, algumas empresas que a gente tinha o jurídico interno, voltou uma parte para o escritório, outra parte a gente reorganizou, como eu fazia na área de RH, a gente também fez o jurídico em algumas empresas. E aí eu sempre trabalhei numa forma de conscientização para mitigar riscos, né, mitigar conflitos, demandas trabalhistas, que era o meu foco. E como que eu fazia isso? Treinando RH, treinando liderança e documentando. Então, intrinsecamente, eu já trazia o compliance, sem saber que eu fazia, na minha atuação dentro das empresas. Como assim, minha bandeira sempre foi, meus clientes não têm que ter processo. Se tiver processo, a gente tem que trabalhar para ele não ter. Então, sempre foi esse meu foco. E aí, em 2010, a gente firmou parceria com o escritório Dr. Walter Bittar, que é de Londrina Criminal, e eu comecei a atuar na área criminal. Logo depois vem a lei de corrupção, né? Daí como eu já estava nas empresas dando muito treinamento em company, que a gente sempre deu bastante, eu dei alguns treinamentos de compliance, eu tive que dar ali junto com de relações trabalhistas para a área de vendas, de compras, né, de suprimentos de algumas empresas grandes até, e eu
conheci, quando eu vi, falei, não, eu já aplico isso, por mais que eu, né, na área trabalhista, eu já tenho alguma noção disso na minha vivência. Só que eu posso refinar ainda, trazendo as práticas do compliance, os pilares, para a minha atuação no dia a dia dentro das empresas. E daí, quando eu fiz isso, eu vi que a minha entrega ficou muito mais eficiente, mais segura e objetiva para o meu cliente. E daí, aí foi, né, consegui carreira, seguia meu trabalho sempre com esse viés, por mais que não estivesse me contratando para trabalhar com o compliance, ele vem junto, né, porque a minha entrega faz parte do meu trabalho. E em 2017, através da OAB, eu fiquei sabendo da Agenda 2030 e me convidaram para fazer parte da comissão do Pacto Global, falaram que tinha tudo a ver com o que eu falava, né, enfim, com o meu trabalho. E quando eu conheci, realmente tem tudo a ver. A OAB Paraná, ela tem um trabalho muito forte de conscientização dos advogados em relação aos ODS, até por ser o advogado um profissional estratégico e vetor dessas boas práticas, e também por ele vir agregar valor na nossa atuação como advogados em levar segurança jurídica para os clientes. Então, através da OAB mesmo que eu conheci a Agenda 2030, e depois que eu conheci, cada vez mais eu quero conhecer e aprofundar, é muito rica, né? Ali tem muita informação que vem colaborar com o compliance em si, com qualquer atuação dentro do ambiente corporativo. Isa, eu costumo dizer que tanto as organizações quanto nós mesmos precisamos atuar de maneira ativa para transformar o ambiente institucional e tornarmos a nossa sociedade mais ética. No sentido de que não dá mais para a gente depositar a responsabilidade para agentes políticos, para agentes públicos, e nós não fazermos a nossa parte, né? Nós, pessoas físicas e as pessoas jurídicas que estão atuando aí no mercado. Então, na minha opinião, a própria Agenda 2030 ela fortalece essa ideia e dá um bom norte do que é preciso fazer para nós trilharmos esse caminho sustentável pelos próximos 10 anos, até 2030. Antes de nós falarmos especificamente da relação entre compliance e a agenda, você poderia explicar um pouco o que seria o Pacto Global e essa iniciativa? O Pacto Global é uma iniciativa proposta de forma voluntária para as empresas, que foi lançado no ano 2000 pelo ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Ele chama as empresas para internalizar, as empresas não, só as empresas como as instituições, a tratarem, né, os 10 princípios universais do pacto, que são voltados nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Tá? E entre os 10 princípios, o último também é a anticorrupção. A anticorrupção sempre está no final, combate à corrupção, por ser estratégico trabalhar a corrupção, porque o impacto em todas as outras áreas do desenvolvimento social. Então é tão importante a gente estar aqui falando do combate à corrupção, porque eu estou tratando de vários outros problemas, né? Voltando ao Pacto Global, junto com a publicação do Pacto, foi publicado os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que seriam os 8 ODMs, que foi lançado no ano 2000 e foi trabalhados esses ODMs até o ano de 2015. Então, o Pacto Global e os ODMs, eles já vêm com essa intenção, com essa vontade de remanejar o fluxo de dinheiro no mundo para chegar aonde mais precisa para todos ter uma vida digna, né? Que é o que a gente espera. E, pois bem, então, aí vem os ODMs, que era para os estados trabalharem essas questões, e com metas a números a serem atingidos, né? O Brasil aderiu, né? Os países membros, o Brasil como um dele aderiu, ele conseguiu atingir 7 das metas, só que eram números, não falava em erradicação, né? E só não conseguiu uma que era violência contra a mulher. Esse não chegou a atingir a meta, mas conseguiu sim avançar e atingir esses números em várias questões. Aí, só que, como era só para os Estados membros, né? A iniciativa privada também queria manifestar, né, atuar junto, contribuir. E também a ONU percebeu que sozinha os Estados-membros não iam conseguir fazer o que precisava ser feito no planeta para evoluir mais. Aí veio a Agenda 2030, que foi publicada no ano de 2015, para ser trabalhada até 2030, para a gente conseguir fazer a virada e nos tornar um planeta sustentável, né, um mercado mais sustentável. E junto com a Agenda 2030 tem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, tá? Que são as caixinhas coloridas aí que muitos já conhecem, né? Que começa erradicação da fome,
até instituições fortes e eficazes, a última. E, assim, os ODS, eles trazem muita questão comportamental junto com eles. Então, eu falo de consumo consciente e produção responsável, né? Eu tenho os dois lados. Eles têm um propósito, cada um deles tem as suas metas específicas. E aqui, cada estado, cada membro da ONU, né, país, ele tem as suas metas para o seu país, porque tem, na Suécia, por exemplo, não vai ter erradicação da fome, né? Ali, todos têm acesso ao saneamento básico, mas aqui a nossa realidade é diferente, assim como a nossa realidade é diferente dos países da África. Então, cada país recebe os objetivos que têm relação com o seu país. E as empresas devem fazer a mesma coisa, receber quais metas fazem sentido para o seu negócio. Excelente. Também acho interessante lembrar que o Pacto Global ele está baseado em 10 princípios, né, que são derivados da Declaração de Direitos Humanos. Você comentou ali a questão do IDH, a Declaração da Organização Internacional do Trabalho, né, os princípios e direitos fundamentais do trabalho, da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, né? Eu brinco que se você conseguir atingir o ODS 16, que é o ODS da corrupção, muito provavelmente uma boa parte das outras metas ou das metas menores vão acabar sendo atingidas, né? Porque a gente sabe o quanto que a corrupção é um mal que acaba atingindo e prejudicando o atingimento de outros objetivos relacionados até mesmo ao próprio meio ambiente, né? A gente vê gestão de risco feita de maneira equivocada e outras questões que, às vezes, o apetite ao risco e o bottom line sendo o objetivo final das organizações acaba comprometendo muito esse cenário, né? Mas eu creio bastante na Agenda 2030, também como você, sou um recente entusiasta aí da agenda e tento trabalhar agora também baseado nesses princípios. E para quem não conhece ainda essas iniciativas, Isa, é comum pensar que a Agenda 2030 ela é, de certo modo, utópica, né? De modo que seria talvez um pouco difícil transpor esse discurso dos ODS e dos próprios princípios para a prática empresarial mesmo, para o dia a dia de uma organização. De que modo que é possível trabalhar isso do ponto de vista prático? Então, Fernando, assim, ela é uma agenda complexa, né? Vamos ser realistas, ela tem uma complexidade, mas também ela envolve uma questão de autoconhecimento, tanto da agenda, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, do autoconhecimento da pessoa jurídica. Então, a empresa, ela cabe a ela, a instituição, fazer uma leitura da sua realidade, o que ela faz hoje, qual que é o seu core business, o autoconhecimento do negócio em si. Então, por isso, quem tem um compliance instituído já tem esse passo bem definido, os seus riscos mapeados, né, essas oportunidades, enfim. E aí ela tem que fazer essa leitura com o filtro dos ODS, ler quais são os seus riscos, quais são os ODS que ela tem impacto, e ali reconhecer quais as metas que cabe a ela vir a incorporar no seu negócio e trazer. Então, vai depender muito da atividade da empresa, da sua individualidade. Mas, assim, muitas empresas, assim, que eu tenho contato, elas já têm várias ações que estão trabalhando os ODS ou estão no início, que podem vir a for um pouquinho mais trabalhada, aprofundada, ela consegue tratar um ODS. É uma transportadora, eu vou dar aqui um exemplo, né? Que utilizam algumas o frete e retorno, outras não. Já aconteceu empresa que nem utilizava o frete e retorno, que a gente começou a fazer um trabalho com eles e olhar aquele cenário. Por que você não preenche aqui para ter redução de custos? E aí otimiza fazendo um frete e retorno com produtos recicláveis, que você vai ajudar uma instituição, que você não necessariamente tem um lucro. O lucro você já teve no frete que foi, mas aqui você consiga cobrir o teu custo com a movimentação da carga, né, com o deslocamento, mas você ainda colabora, faz alguma coisa de impacto, né, que esse é o objetivo, você atuar na tua empresa, mas também gerar um impacto. E hoje, né, nesse cenário pandemia, a gente tem que otimizar recursos, e aqui, quando eu começo a trabalhar essa Agenda 2030, eu começo a olhar muito com essa questão de otimização dos recursos. Então, muitos falam, mas eu não quero gastar mais, mas não é questão de gastar, é ver o que você tem e trabalhar o fluxo e otimização de recursos. E um outro ponto que é muito claro, que as empresas estão trabalhando a Agenda 2030 e pode vir melhorar essa questão, é o home office.
né, que a pandemia veio forçar. Home office, quantos ODS você está impactando quando você adota um home office estruturado no seu negócio? Então tá, vamos lá. ODS 9, que é acesso à tecnologia e a informação e a comunicação. Então, quando você leva um computador para casa do teu trabalhador, do teu empregado, você leva a internet, o home office, você está empoderando ele com aquelas acesso à informação e comunicação. ODS 9, sendo trabalhado. ODS 5, que é a questão de igualdade do gênero, né? A inclusão da mulher no mercado de trabalho. A mulher, por conta da condição social, por conta de uma condição cultural, né? Não social, ela é mais da casa que o homem, então às vezes ela tem dificuldade, e quando ela consegue trabalhar em casa, ela consegue conciliar mais as duas realidades. E aí, muito legal, porque eu consigo corrigir uma falha de percurso lá da primeira Revolução Industrial, onde o homem saiu de casa para trabalhar nas fábricas. Então, agora, eu conseguindo trazer no home office, eu consigo dar mais oportunidades para as mulheres. E ele vem muito fazer isso, o ODS, em vários momentos, quando consigo trabalhar, ele vem corrigir erros do passado, ou situações do passado, vamos dizer erros, né? Situações que da nossa evolução aconteceram que hoje dão uns reflexos que não são positivos. O ODS 10 também, que vem trabalhar a redução das desigualdades, eu consigo oportunizar a inclusão dos deficientes de forma mais fácil. Porque às vezes a empresa se adequar para receber um deficiente é mais complicado, né? Às vezes tem a questão das normas, responsabilidades, enfim, tem que adequar mais, é mais custoso. Vai para o home office, é mais simples, já está na casa dele, a casa dele já é adaptada para ele, então consigo também incluir. O ODS 8, que é trabalho decente e com o aumento da produtividade, né? Então, a gente tem visto aí pessoas, lógico que o nosso home office do momento pandemia é um home office meio forçado, né? Não é que algumas situações, por exemplo, mulheres com filhos pequenos em casa, é uma coisa que, né, não é tão agradável o home office, mas na grande maioria, que está vivendo home office, mas eu vejo meu time está adorando, está produzindo mais, tendo mais qualidade de vida, então eu consigo melhorar essa condição. O ODS 3, que é saúde e bem-estar também, porque a pessoa que não tem que deslocar até o trabalho, ela vai ter tempo para ela ler, para ela se cuidar, fazer uma atividade física, né, cuidar mais do seu bem-estar. E isso a gente está vendo na prática. Eu canso de ouvir depoimentos, embora pessoas mais estressadas, mas também pessoas que estão conseguindo incorporar na sua rotina coisas que antes não conseguiam por conta do tempo, trajeto, 2 horas para chegar no trabalho. Hoje em dia, tenho 4 horas livres, né? Se eu precisava 2 horas para ir, 2 horas para voltar, eu tenho uma pessoa que trabalhava comigo que era nessa realidade. Hoje ela tem 4 horas a mais do tempo dela. O ODS 12, que é consumo consciente e desenvolvimento e produção responsável, que eu consigo trazer mais informação consciente do seu papel, eu tenho que trazer, a empresa com o home office, ela assume a obrigação de levar uma consciência maior para o empregado, né? Porque ela não tem o controle do ambiente, ela trabalha, ele vai ter mais autonomia, mas ela tem essa obrigação de levar mais conhecimento e consciência da autonomia do poder dele individual. Eu ia trabalhar. E o maior de todos, assim, que eu vejo também é o ODS 13, que é o impacto ambiental, né? A redução de pegada de carbono. Então, ó, a gente está falando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ODS no home office. Então, é uma situação que vem realmente impactar todo o processo. Embora com a pandemia a gente conseguiu infelizmente, né, um retrocesso no avanço da agenda, mas eu vejo que a gente consegue ainda se reajustar para conseguir recuperar e ainda avançar mais. Até porque muitas empresas, aumentou o número de empresas que estão procurando trabalhar essa agenda depois da pandemia. Porque ficou muito evidente que nós estamos conectados, né? Que a dificuldade de um vem impactar no outro, então, se nós todos tivéssemos mais alinhados, com uma comunicação mais universal e agindo de forma mais integrada, a gente conseguiria superar melhor, vai conseguir melhor superar todo o desafio da crise. Excelente, eu gostei dos exemplos práticos aí. Estava conversando até com a Luísa, aí, nossa parceira também, há pouco. As empresas elas têm que fazer um pouco mais do que cumprir unicamente com as normas, né? Principalmente para elas se venderem realmente como empresas apoiadoras, né, dessa Agenda 2030, né? E eu acho que aos poucos as empresas têm se conscientizado. Essa semana mesmo a gente viu na mídia bastante
pessoas falando sobre a ideia das empresas ESG, preocupadas com o meio ambiente, né, o environment, o social e a governança. Então, é algo que já vem impactando principalmente essas empresas maiores aí que estão listadas em bolsa na questão dos investimentos e possivelmente deve chegar às empresas menores aí também em um espaço curto de tempo, né? Isa, o objetivo de desenvolvimento sustentável, o 16, que fala em promover as sociedades pacíficas, inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir as instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis, ele traz no seu item 16.5 que uma das metas para 2030 é reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas. O que você entende que ainda falta ser aprimorado, tanto nas instituições públicas como nas privadas, para acelerar esse processo? Então, o que falta é a consciência coletiva. Acho que esse aí é o grande gap aí que a gente tem. As pessoas não, tanto a alto escalão, baixo escalão, entender que o teu ato local tem impacto na coletividade, no ambiente corporativo. A empresa é um organismo vivo, né? Ela, cada um faz parte de cada integrante daquele ambiente tem um efeito à sua ação que gera todo o contexto da organização. Eu participei de uma dinâmica muito interessante dentro de uma montadora com os executivos. E eu estava meio que um apoio da coaching que estava fazendo um trabalho lá que era voltado para sustentabilidade. E as regras do jogo eram para todos ganharem, né? Vários times, mas tinham que ganhar todos. E a dificuldade era de compreender as regras do jogo. E aqui a gente estava falando de lideranças, dos cargos de lideranças numa uma multinacional. Então, imagine na base pessoas pouco instruídas. A questão eu estou estudando cada vez mais isso, porque eu querendo entender como que a gente vai mudar isso, né? Que eu acho que o compliance aí no meu trabalho, que é mais na parte comportamental através das regras, eu tenho que impactar nessa transformação de comportamento, né? Eu li um livro sobre comunicação não violenta e ele coloca que nosso grande problema é que a gente foi criado muito para ser competitivo, então toda a formação é voltada para a nossa competitividade, então na escola, a forma de ter que ganhar a melhor nota, melhor ganhar prêmio, então a gente já tem essa bagagem enraizada de ancestrais de muito tempo para ser individualista e ganhar o jogo, né, sozinho. O teu merecimento é teu. Então tem que quebrar esse mindset. E o outro ponto também, que a nossa linguagem, ela não acompanhou a evolução da sociedade. Então a gente usa uma fala, uma comunicação que foi criada lá com outra realidade, com uma cultura completamente diferente do que a gente vive hoje. Então esse distanciamento da linguagem com o comportamento da sociedade, com o que necessita, gera muito conflito. Então, aí está, um detalhe que a gente tem que trabalhar para quebrar esse mindset. Então, trabalhar a comunicação e trabalhar um olhar coletivo. Então, daí eu venho trazer a Agenda 2030 para mostrar com exemplos, coisas pequenas, as pessoas como é importante elas se verem de forma coletiva e agirem. E aí a pandemia, ela pode vir como ilustrar para a gente isso, né? Com filme, na realidade, como que impacta lá uma situação de irregularidade lá na China, no mundo inteiro, que nos trancou em casa. Então, esse eu acho que é um grande desafio nosso aí. Perfeito, nossa, excelente. Eu até indiquei esse livro já para você, lá do Alexandre de Michele, e uma das coisas que ele fala é exatamente que pode levar a comportamentos corruptos ou desvios de conduta é exatamente esse excesso de competitividade dentro das organizações, esses dogmas da própria educação executiva, de que para um ganhar o outro tem que perder, e que o que importa realmente é o lucro ao final de tudo, né? Mas a gente vê que está realmente mudando um pouco mais esse entendimento, né, esse mindset, aí, como você colocou, mas foi muito bem colocado o exemplo. Eu acho que essa questão da comunicação e a gente entender que somos todos um coletivo, que estamos atrás de um mesmo objetivo, principalmente trabalhando em uma mesma organização, isso é um aspecto realmente fundamental a ser trabalhado tanto daí na iniciativa pública quanto na iniciativa privada, né? Isa, você tem uma atuação
profissional bastante voltada também para a advocacia trabalhista preventiva, como você comentou, né? E o que me chamou a atenção, e que até nos fez trabalhar juntos em alguns projetos, é essa maneira como você defende a valorização do ser humano como agente transformador, você comentou bastante sobre isso, que tem tudo a ver com as iniciativas do Pacto Global, né? O compliance, como você sabe, ele vai muito além de iniciativas anticorrupção e diz respeito à mitigação de outros riscos e à correção de outras não conformidades. Qual que seria o papel do compliance no que tange aos outros ODS, além do ODS 16? Então, o compliance é uma metodologia de gestão avançada, né? Tipo, né, o refinamento de gestão aí, a empresa vem trazer conformidade, transparência, integridade, né? Ela vem quebrar esse mindset que a gente falou, né? Ela vem contribuir muito para a nossa mudança de comportamento. E a razão de existir do compliance é o comportamento íntegro, né? Vamos dizer assim, de conformidade e integridade. Se eu tenho esse comportamento, eu não preciso de toda a parafernália do compliance. E quando eu venho o compliance para os outros ODS, eu preciso de instituições eficazes, transparentes e responsáveis para ter impacto social. Impacto de... hoje não cabe mais o poluidor pagador. A gente tem que ter, eu tenho que ter empresas que estão agindo em conformidade e não gerem mais o dano. E para isso eu preciso tomar gestores conscientes com tomada de decisões responsivas, participativa, representativa em todos os níveis. Então eu vou ter que precisar das pessoas envolvidas. E quando eu venho trabalhar o compliance com todos os ODS, ou que não vai acontecer com todos, provavelmente, porque é muito difícil uma empresa, mas com aquele ODS que me relaciona com o meu negócio, que tem link, eu venho também fazer um compliance de sustentabilidade dentro do meu negócio. Eu venho fortalecer e tornar o meu negócio de impacto. Eu venho o quê? Atrair mais reputação. E hoje a reputação, o que é? A reputação é um bem maior de uma empresa, né? Cada vez mais estão vendo os riscos do negócio. Então, eu também trabalho muito com a redução de riscos corporativos. Então, a gente não está falando só de risco de corrupção, de riscos enfim, agora só vem fraudes na cabeça, mas de riscos de assédio moral, de dano moral, enfim, de riscos trabalhistas ali, de hora extra, cartão ponto. Propriedade intelectual. Propriedade intelectual, enfim, todos os riscos eu trabalho, porque eu vou trabalhar de dentro para fora, eu vou trabalhar na consciência das pessoas. Então, eu vou trazer valor. E hoje se fala muito, né, na questão de ter propósito na empresa, de gestão humanizada, mas o que é isso? É eu trazer valores. E daí eu pautar a minha gestão com base nos valores. Eu jamais vou deixar de lado, mas o meu negócio tem que ter lucro, né? Porque o lucro é a razão de existir. Óbvio, né? O lucro é a razão de existir do negócio. Mas você pode ter lucro com menos risco de você ser maculado com uma imagem negativa no mercado e ter que gastar o teu lucro para recuperar a tua imagem depois. Então, eu trabalhar a Agenda 2030, os ODS da minha organização, eu venho trabalhar uma segurança jurídica maior, e ainda mais para nós aqui no Brasil. O que é a nossa legislação, gente? Eu falo assim, o que foi agora, nesse período de pandemia, a questão da legislação trabalhista? É uma colcha de retalho que a gente não sabe o que vai ser no futuro. A gente trabalha em minimizar risco, com previsibilidade, o que um doutrinador está falando, o que o tribunal está falando, né? A gente acompanha muito, né? Eu fui ter acompanhado aí os ministros dizendo, mas até entre eles ainda tem divergência. Então, e aí? Como é que fica a empresa? Vai esperar lá na frente? Então, a melhor forma que ela tem é trazer essa atuação mais responsável, né, e responsiva, porque ela vai conseguir atravessar com mais tranquilidade as adversidades. Isso sem sombra de dúvida. Então, eu vejo como um agregador de valor imenso para a empresa, uma fonte para beber que vem agregar valor, fonte de criatividade também, hoje fala de inovação, como que eu vou buscar o novo, então aqui veio provocar situações que me façam enxergar o novo, e de uma forma mais responsável,
muitas vezes com menor custo, porque eu vou ter que otimizar recurso. Não, perfeito, excelente, é bem por aí mesmo. Isa, para finalizar, nas nossas conversas sobre o Pacto Global e os ODS, né, nós chegamos à conclusão que a grande maioria das empresas, isso é empresa média mesmo aqui, e muitas das empresas ainda têm essa gestão familiar e não estão, digamos, tão profissionalizadas no que tange a própria governança corporativa. E elas também não entenderam ainda, muitas delas, qual que seria essa nova função social. Comentei ali da questão da ESG, das empresas ESG, mas quando a gente vai buscar aí no mercado essas empresas de médio porte, pequeno porte, são muito poucas que ainda já estão preparadas para esse novo normal, digamos assim, né? Ou o futuro que vai vir aí pela frente de preocupação, principalmente com a sustentabilidade. De todo modo, a gente vê que a responsabilidade social, principalmente, ela está deixando de ser um diferencial e algo para ser usado só em discursos de marketing e se tornar realmente uma estratégia do negócio. Como que você vê essa mudança? Quanto tempo você acha que demora ainda para conscientizar o empresário médio dessa nova realidade? E onde que você espera que nós vamos estar em 2030? E aproveitando, como que você acha que essa atual crise, a pandemia, a quarentena, influencia a trajetória que nós temos pela frente nessa próxima década? Então, Fernando, acho que eu vou começar respondendo pelo final, falando da pandemia. Na verdade, a gente já vinha vivendo, né, o mundo VUCA, né, que é aquele mundo volátil, complexo e ágil, né? Então, como que a gente vai se adequar a essa velocidade de mudanças, essa agilidade que está vindo, provocada com a tecnologia, né? As informações. Hoje tem dados precisos que nos permitem tomar decisões que jamais a gente conseguiria antes, e alguns estão tomando essas decisões, né? Então, se você quer se manter no mercado, eu vejo como uma condição de manutenção do mercado as empresas incorporarem essa realidade. E até os programas de compliance aí vem exigindo dos seus fornecedores, né, dos seus stakeholders, quem tem um compliance instituído, uma atuação mais responsável, porque quer atrair menos riscos. Isso já vinha acontecendo antes da pandemia. Com a pandemia, velocidade nesse ponto. Eu tenho visto assim, as pessoas mais preocupadas em relação a isso, as mudanças foram mais rápidas, elas vêm ocorrendo, né? A questão de tecnologia, hoje de falar com as empresas de tecnologia, eu tenho alguns clientes startups, eles estão arrebentando, tipo, 30, 40 contratações por mês, tipo, desde que começou a pandemia. Tá muito negócio acelerado, muito rápido. E aí, como que você vai acompanhar essa mudança? Você vai ter que conversar com esse mercado. E esse mercado, ele está exigindo uma atuação mais humanizada das empresas. E para a empresa inovar, ela precisa das pessoas integradas a essa realidade. E aí, como que eu vou fazer isso? Eu tenho que ter uma atuação mais responsável. Eu tenho que ter uma atuação mais de impacto. Eu tenho que acompanhar. Porque senão o próprio mercado vai me excluir. Isso aí é a questão de tempo, e eu tenho visto até as empresas mais fechadas começando a se abrir e querendo, porque percebendo essa necessidade do mercado. Então, eu acredito que a gente vai conseguir avançar, a gente precisa avançar, né? Porque se a gente não, infelizmente, a gente não conseguir avançar, nós vamos ter muitos danos aí, vamos sofrer bastante ainda no mercado, a economia vai ficar patinando e as consequências ambientais que vão impactar na nossa qualidade de vida. Isso aí acho que tá certo, né? Alguns ainda têm uma resistência a enxergar essa realidade, mas eu tenho visto uma redução desse público que não consegue enxergar além dos números, né? E infelizmente é um grande desafio que a gente precisa colocar uma lentezinha diferente aí para enxergar um pouquinho além dos números, para ver onde está o resultado real do que a gente faz e impacta na nossa vida. E eu acredito que até 2030 a gente vai avançar, precisamos avançar. Eu sou uma otimista nata, né? Só consigo foco no positivo para atrair o positivo e agir no positivo. E espero que cada vez mais tem empresas envolvidas e profissionais pequenos, pequeno porte, grande porte, médio porte,
sem generalizar, porque a Agenda 2030 ela é de todos e para todos, né? E nós devemos usar a crise como uma oportunidade de nos reinventar e nos recriar e evoluir. Perfeito, Isa. Obrigado por ter aceito o convite para participar do nosso projeto. Foi uma honra tê-la aqui conosco, falando sobre a Agenda 2030 e esses princípios e esses objetivos de desenvolvimento sustentável de uma maneira bastante prática, que esse era o grande objetivo, sair do discurso mesmo da questão dos ODS para algo mais prático e para que todos entendam os seus papéis aí na construção dessa nova sociedade e no atingimento dessas metas até 2030. Então eu deixo um espaço aí para você deixar um recado final e agradeço novamente aí a disponibilidade. Obrigada, eu que agradeço aí o convite de estar aqui nesse trabalho de vocês, idealizado por vocês do Código de Conduta, que é muito bacana de disseminar de forma gratuita e tanto conhecimento, né? Quem me pergunta agora de curso de compliance, já que eles me perguntam, tem um curso para indicar, vai lá, assiste toda a conexão compliance lá do Fernando, que está super completa de várias áreas, você vai ter uma noção real, né, de como que é o compliance na prática. E isso está sendo... Obrigada por estar aqui compartilhando com você um pouco da minha experiência, e fico à disposição para o que vocês precisarem, para que quem está nos assistindo tiverem dúvidas, depois coloque meu contato aí das redes sociais, que vai ser um prazer debater o assunto. Estamos construindo essa realidade, então a gente depende de quanto mais pessoas estiverem trocando e dúvidas, são super bem-vindas, e a gente vai se reinventando e nos aprimorando. Beleza, muito obrigado, Isa. Até a próxima, hein? Viu, Fernando?